Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Você é Mais. No nosso encontro desta semana, vamos falar sobre ações sociais para diminuir a desigualdade em Goiás. A Vitória Coimbra foi na sede da Central Única das Favelas para falar com o presidente sobre o projeto que está há mais de 20 anos em atuação no Brasil e tem trazido inúmeros benefícios. É com você, Vitória. Fazer doações é um ato de amor e carinho. E pensando nisso, a Central Única das Favelas, a CUFA, fez junto com a pandemia vários projetos para poder ajudar e diminuir esses impactos. Hoje nós estamos aqui na sede em Goiás para falar com o presidente sobre essas associações sociais. Vamos lá? Bom, Breno, para começar, explica pra gente qual é o trabalho da CUFA. A CUFA é a Central Única das Favelas, é uma instituição presente nos 27 estados do Brasil e aqui em Goiás, em 35 cidades e 509 territórios de periferia, onde tem ali uma CUFA, que é representada por uma liderança local, uma liderança comunitária, que tem uma capacidade de entendimento do território, convive com as mesmas tensões e problemas e, por sua vez, também tem uma capacidade de mobilização local, né? Então, a partir daí, a CUFA desenvolve as suas ações, os seus trabalhos de maneira descentralizada, né? A partir da perspectiva das lideranças comunitárias. Então, se for para a gente dizer qual é o trabalho da CUFA, eu diria para você, de maneira resumida, embora a gente está em diversas frentes, é que a CUFA procura, com as suas ações, o desenvolvimento dos seus projetos, fazer com que as populações de favela e periferia passem a ser empoderadas, fortalecidas e serem protagonistas das suas próprias histórias, ao invés apenas de ficar reforçando uma situação de carência. Bom, que bacana. A gente sabe aí que a CUFA trabalha com vários projetos. Quais são os principais projetos que são atuantes aqui no estado de Goiás? Sim, então, para falar desses projetos, eu preciso dizer o segmento com os quais eles estão direcionados. Quando a gente fala de trazer fortalecimento e empoderamento para as populações através de desenvolvimento de oportunidades e projetos, a gente está falando do segmento do esporte, da cultura, da educação e da cidadania. Então a gente vai desenvolvendo projetos dentro desses segmentos para que então a gente consiga fazer isso, que é a nossa visão e o nosso objetivo principal, né? Então, e que maneira que isso é construído? Através da interlocução. Então, a partir do momento que a gente tem representatividade em todas essas localidades de periferia, a gente passa a ser um interlocutor dessas regiões, com o asfalto, com a sociedade, com os demais segmentos. Ou seja, a gente passa a ser um interlocutor entre a comunidade e o poder público, a comunidade, a iniciativa privada, a comunidade, os meios de comunicação como vocês, né? E a comunidade e os demais segmentos, né? Então a gente vai colocando como representatividade. Então eu posso citar para você, voltando mais específico ao que você perguntou, aqui para o estado de Goiás, por exemplo, dentro do segmento do esporte, a gente já executa aqui em Goiás a Taça das Favelas, que é o maior campeonato de futebol do mundo entre jovens de periferia. Então, no último ano, por exemplo, a gente reuniu 93 territórios diferentes de periferia no estado, fazendo a seleção do seu bairro, tendo a oportunidade de estarem jogando dentro dos CTs dos clubes, dos maiores clubes de futebol de Goiás. Depois, fizeram a semifinal no Aníbal Batista Toledo em Aparecida de Goiânia, no estádio profissional, a final no Estádio Olímpico, aqui em Goiânia, e tiveram a transmissão de uma rede de televisão para todo o estado de Goiás, ao vivo, da final da competição. Dali surgiram vários jogadores que hoje estão nos clubes de futebol. Então veja você que através desse projeto eu posso trazer a concretização daquilo que é a nossa visão, que é pegar o invisível, que ninguém enxergava, colocar ele no foco para que todo mundo veja, conheça e saiba, e a partir daquele momento ele sai da sua invisibilidade e tem a oportunidade de começar a protagonizar a sua própria história.
Então essa é a taça das favelas. Aí eu posso citar para você, dentro da cultura, o Top CUFA. O que é o Top CUFA? Top CUFA é um projeto onde a gente começa a fazer desfiles, concurso de desfile de moda com as jovens da periferia, com as meninas da periferia, para que elas possam ter a oportunidade de entrar nesse segmento de moda. Né? Então, a gente vai mobilizando a periferia do estado inteiro para que essas meninas tenham essa oportunidade, aquelas que desejam estar nesse segmento. Mas, ao mesmo tempo, a gente linka com a educação. Por quê? Para participar do Top CUFA, tem que participar, tem que estar estudando e tem que participar dos cursos de profissionalização que a gente executa dentro do Top CUFA, certo? E aí eu venho para você para a questão da cidadania. A gente desenvolve um projeto chamado CUFA Empreenda. O que é o CUFA Empreenda? É fazer com que as pessoas da periferia os jovens tenham a oportunidade de participar de cursos de capacitação profissional para que eles possam ser inseridos no primeiro emprego. E as mães da periferia, que às vezes têm um dom de desenvolver algum tipo de trabalho, mas não sabem gerar renda disso, a gente capacita para que elas possam serem aproveitadas dentro da economia criativa, que é o seguinte: você, por exemplo, aprender a fazer um artesanato e você poder participar de feiras que você possa vender esses artesanatos e a partir dali gerar renda a partir disso. E a gente tem hoje, em função da pandemia, não fazíamos isso antes, mas uma grande ação humanitária chamada Mães da Favela, que consiste em a gente poder levar diretamente para a ponta as doações da sociedade civil, da iniciativa privada, para as pessoas que mais estão necessitando ali na ponta. Porque quando a pandemia estourou, as pessoas e as grandes marcas e indústrias queriam fazer alguma coisa, mas os seus caminhões não chegavam na favela e eles não tinham entendimento da periferia. Quando eles veem a CUFA de maneira fazer esse trabalho com capilaridade em todo o país e com as lideranças lá dentro conhecendo essa realidade, a gente se tornou uma grande ponte entre quem queria doar e aqueles que precisavam receber. Que bacana. Agora a gente vai puxar esse lado da pandemia também. Como foi atuar durante essa pandemia? Teve alguma coisa que barrou vocês? Teve algum problema? Questão de doações? Como foi? Na verdade, se você perceber um pouco do que eu disse dos nossos principais projetos, todos eles envolvem mobilização social. Certo? E a pandemia fez com que tudo que envolvia a pandemia era justamente o oposto de mobilização social. Não é verdade? Isolamento e tudo mais. Então, a gente precisou fazer uma reconversão da nossa matriz produtiva no que diz respeito às nossas ações. E, ao mesmo tempo, veio essa procura para que a gente pudesse fazer chegar até a ponta. Então, a gente criou essas ações humanitárias para que a gente pudesse atender essa necessidade. E aí, para você ter uma ideia, no Brasil, essa foi a maior ação humanitária em tempo de pandemia. Mais de 15 milhões de famílias foram atendidas pela CUFA. De alguma maneira, foram diversos tipos de coisas que chegaram para a gente, não só o alimento, e que a gente fez chegar. Além do alimento, a gente distribuiu renda, a gente criou um programa, onde tinha um cartão com renda para poder chegar nessas pessoas, porque às vezes chega o alimento, mas não tem o dinheiro para pagar a luz, a energia, o remédio e uma série de coisas. Então a gente desenvolveu esse programa de distribuição de renda, a gente distribuiu chips de internet, porque a própria educação também passou a ser híbrida e essas pessoas não tinham condição de pagar o plano de internet, então a gente distribuiu planos de internet gratuito em parceria com grandes operadoras, para que as pessoas pudessem acessar o conteúdo escolar da sua casa, os filhos dessas mães das favelas e assim por diante. Em Goiás, 207 mil famílias foram atendidas até o momento da pandemia para cá com essa ação humanitária. Se você considerar que é 4,2 a média familiar, a gente está falando de mais de 800 mil pessoas que de alguma maneira a gente conseguiu chegar até essas pessoas. Bom, que bacana, né? E para você, qual é o seu sentimento de ver, você estava comentando comigo antes, que você já está há 3 anos como presidente. Qual é o sentimento de ver, principalmente durante a pandemia, esse trabalho sendo desenvolvido, pessoas sendo alcançadas através dele? Olha, o sentimento é de que a gente
vive um momento em que cada um precisa fazer alguma coisa, né? Os resultados só virão do ajuntamento de forças de vários. A gente sabe que a gente não vai resolver o problema que existe, instaurado na nossa sociedade, mas se a gente conseguir juntar, a gente consegue fazer mais. E quando a gente vê a CUFA ser esse ajuntamento de forças, porque eu falei para você que só conseguia chegar porque existia iniciativa privada querendo trazer, né? Ou seja, existia uma interlocução entre partes. Quando a gente começa a ver um trabalho em conjunto sendo feito, que não é só nosso, é um ajuntamento de força de vários, a gente fica feliz, por um lado, porque a gente vê que é o fruto de um trabalho sendo realizado. Porém, ao mesmo tempo, a gente fica triste por saber que a nossa realidade é tão difícil, ela é tão problemática, né? E a gente não consegue enxergar uma solução total para isso. E a principal situação que muitas vezes nos deixa muito preocupados é quando a gente encontra muitas dessas pessoas hoje, depois de um resultado que é um reflexo de tudo isso que a gente passou e ainda não venceu completamente, é a crise de perspectiva. Porque qual que é a pior crise que o ser humano pode ter? A crise de perspectiva, que é aquele que ele não tem sequer ideia do que será o seu amanhã. Então é isso que a gente precisa lutar para conseguir combater, e essa é uma luta nossa. Bom, Breno, para a gente poder finalizar aí, para quem está aí assistindo a nossa entrevista e gostou do trabalho da CUFA, quer ser voluntário ou quer ajudar com alguma doação, como faz? Olha, basta entrar no site da CUFA Goiás, que é o www.cufago.com.br. Caso você queira participar das ações, sendo um doador, ajudando, contribuindo, no site tem como você pode fazer isso. Tem um passo a passo para você se tornar um colaborador dessas ações. E se você quer ser participar do trabalho voluntário, tem lá também um e-mail, que é contato@cufago.com.br, e você pode participar e se voluntariar e dizer de que maneira você queria participar desse projeto. Bom, Breno, muito obrigada por esse bate-papo. A gente agradece muito, conte sempre com a gente, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço. Quero parabenizar o Jornal Hoje pelo trabalho, né? E principalmente por se preocupar em trazer à evidência iniciativas que procuram trazer um bem para a sociedade. É muito importante que os meios de comunicação se atentem para isso, porque é através de vocês que as boas iniciativas elas são levadas para toda a sociedade. Um grande abraço, muito obrigado. E é isso mesmo, pessoal. Se você aí quiser ajudar, basta entrar no site que o presidente falou e ajudar com a sua doação ou sendo voluntário. Volto com você no estúdio, Raquel. Viu só? É sempre bom fazermos o bem e ver resultados a longo prazo, principalmente para diminuir a grande desigualdade social inserida na nossa sociedade. Como já dizia Damião Maximino, viva para fazer o bem a todos. Para fazer o mal, o mundo já tem bastante pessoas. Seja você a diferença. Dê o seu melhor em todas as ocasiões. Mais uma edição do programa Você Mais do Hoje News chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos encontramos na próxima semana com muito mais. Bom final de semana e até lá!